Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Maiara Dionísio, que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o Maurice Blanchot, trabalhando a relação entre filosofia, literatura e outros temas que ela vai contar aqui para a gente. Tudo bom, Maiara? Tudo bem, Caio. Eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é muito legal, no meio disso tudo, né, que a gente está vivendo agora, poder falar do Blanchot, que dá uma perspectiva em relação à linguagem, né, até também relacionada com uma ideia de comunidade, de tudo que a gente está vivendo agora, e também de dignificar um pouco esse autor, né, que no Brasil é muito lido pela crítica literária, mas não é muito trabalhado na filosofia. Uhum. Você fala de um assunto que para mim é muito interessante, que é esse da comunidade. Se você quiser já começar falando um pouquinho melhor sobre isso, como é que é esse tema no Blanchot, da comunidade? Sim, é que para tratar da comunidade, a gente também tem que pensar outros temas que são caros à obra do Blanchot. Então, tem que se pensar também um trajeto, porque o pensamento da comunidade no Blanchot é um pensamento tardio, né? Ele vem como um dos últimos textos do Blanchot, embora a gente encontre o processo pelo qual esse pensamento vem a ser ao longo da obra toda, né? Mas antes de falar, enfim, do pensamento da comunidade, tem que se trabalhar esses outros temas. É importante dizer, assim, que a obra do Blanchot no Brasil teve uma entrada muito por meio da obra do Foucault e do Deleuze. Entretanto, a relação, né, apesar de ser caro para esses autores o conceito do fora, né, que eles desenvolvem também a partir da obra do Blanchot, a obra do Blanchot, em um primeiro momento, a grande relação que é estabelecida, principalmente na Europa, assim, nas leituras, né, em torno da obra do Blanchot, é a influência do pensamento heideggeriano, como forma de pensar o mundo, a linguagem, a literatura, né, o espaço literário. Então, a obra do Blanchot ela é dividida, não gosto de, né, demarcar, né, colocar ali uma divisão, mas há momentos da obra do Blanchot, e um primeiro momento é o momento de uma busca por uma ontologia poética, né? Que nesse primeiro momento é quando o Blanchot vai trabalhar diversos autores que ele trabalha posteriormente também. Entretanto, ele busca autores que trazem a problematização do ser da escrita dentro do processo de criação, né? É uma necessidade, assim, uma busca por teorizar esse ser da escrita. Como ele se coloca, né, no processo de criação, né? E daí, nisso, Blanchot trabalha muito autores como o Artaud, né, que foi até um autor que eu trabalhei muito no meu mestrado, que é um autor que a obra dele é pensar como aprender o pensamento, sabe? Como lidar com a fugacidade do pensamento, na representação do pensamento, sabe? E é quando se depara também com os limites da linguagem, que é como a linguagem pode representar um pensamento, sabe? Porque, de certa forma, a linguagem... tinha uma coisa que um professor meu falava, que eu gostava muito, assim. Quando eu falar árvore e verter galhos da minha boca, daí a linguagem vai estar representando o mundo, representando o pensamento. Então, essa primeira fase da obra do Blanchot. E, posteriormente, ele rompe com Heidegger, né? Quando ele se aproxima mais da filosofia do Levinas e do pensamento da alteridade, né? Que é quando ele se dá conta
que justamente a condição da palavra, a condição da escrita, da literatura, é justamente a ausência da teorização desse ser, né? A impossibilidade de teorizar esse ser. Que é então que ele e o Levinas vão se apropriar, vão se apropriar, né, de certa forma, mais ele do que o Levinas, de um pensamento de uma meta-ontologia, né, de uma impossibilidade de teorizar o ser da escrita. Que daí é quando surgem esses outros pensamentos também, né? Do neutro, da comunidade. E é interessante falar que isso assim está sempre muito presente em pensadores que viveram esse contexto com ele, né? Como Derrida, né? Que é sempre essa ideia do paradoxo, né? Do dentro e do fora, da presença e da ausência. E isso é o que constitui também a experiência dessa comunidade, né? Porque que é a comunidade, né? Primeiro que o Blanchot, quando ele vai tentar definir o que é comunidade, ele começa em uma resposta ao Jean-Luc Nancy. Porque pensar a comunidade não é pensar o comunitarismo e nenhuma ideia de comunismo, que seria necessário você pensar o outro como igual. A partir da alteridade absoluta, você tem que lidar com o outro absoluto, o estranho absoluto, que é o outro. Então, não tem como você se reconhecer no outro, né? Isso que é muito presente quando se pensa a filosofia da diferença, né? Esses pensadores da diferença, né? É sempre uma ruptura absoluta. Então, quando o Blanchot vai falar sobre comunidade, é um paradoxo, porque ele está falando que a comunidade se dá justamente pela ausência dela. E isso eu acho que tem tudo a ver, assim, quando comecei, né, a ter acesso às notícias em relação à pandemia, a isolamento social e tudo mais, isso, para mim, assim, me remeteu muito a esse pensamento da comunidade, né? Que é você tentar criar, é você perceber a relação estabelecida pela não relação com o outro, né? Então, pensar a comunidade para o Blanchot é pensar a ausência da comunidade. Então, há poucas experiências que o Blanchot considerou como acontecimentos, né, da comunidade. Seria o surrealismo, né, no seu momento, assim, Maio de 68, né, e ele coloca a linguagem como fundamento de todas essas experiências, porque Maio de 68 também começa com um movimento de manifesto, né, contra-ataque, jogava todos os panfletos, né, pelo céu de Paris. Então, a comunidade também está fundada em uma relação com a linguagem, que é uma tentativa de você comunicar. Mas a comunicação, ela é um duplo, né? Que ao mesmo tempo que a gente cria uma linguagem, a gente só cria uma linguagem justamente porque a gente não é uno. A gente não sendo uno, a gente não se comunica. Então, é sempre um duplo. Ao mesmo tempo que a palavra, né, ela dá presença ao mundo, ela também o encerra, né? E aí é onde entra também a relação com a morte, né? Com a morte, que é na palavra, e a impossibilidade de morrer, porque a palavra é iterável, 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 né? A gente sempre vai estar falando, eu não inventei a palavra, então a palavra sempre vai estar sendo dita. Então é uma impossibilidade de morrer, porque a palavra também sempre está aberta. E esses conceitos são o que fundamentam pensar essa noção de comunidade, né? Que eu acho que é bem atual, assim, em relação à pandemia, enfim. E você acha que você falou da relação com outros autores, essa forma como esse autor acabou ficando lido através de outros, como Foucault, Deleuze, né?
E esse tema que você está falando sobre a comunidade, talvez até por ele ser um pouco mais tardio, acaba não sendo tão explorado, né? Pelo menos me parece. Em geral, o que vem mais à tona é a questão do fora, que você falou, e a questão do pensamento literário. Mas essa Sim. questão que está ligada também, mas é um desenvolvimento que, que fica um pouco apagado, né, na obra do Blanchot, em pesquisadores do Brasil, enfim, como é que você vê também isso, dessa relação com esses outros autores? Então, eu acho assim que a entrada do Blanchot no Brasil se deu muito pela questão do fórum, né? Então, foi um tema, enfim, é um tema recorrente quando se pensa, né, no pensamento do Blanchot. Mas existem outros pilares, né, dentro da obra dele, que são mais caros, inclusive, que são condições para a existência do fora, né? Como o neutro. Não existe dentro e fora sem o neutro. Né? E daí também tem toda essa relação que eu acho que o Blanchot passa a ser pouco explorado porque ele é muito pensado como crítico. Né? As pessoas normalmente ligam a literatura a um espaço do imaginário, né? Mas a literatura também é o espaço do imaginário, que é o espaço do fora, mas a linguagem é condição para toda e qualquer instituição, sabe? Então tem até aquele texto que eu gosto, tem um texto que eu gosto muito do Derrida, que é essa estranha instituição chamada literatura, sabe? Que e se a gente for pensar, até a própria condição de história é uma condição da linguagem, que é uma condição de você poder iterar, né? Tem até um artigo que foi o Derrida, como a questão do anacronismo e do contratempo está relacionado, né, a essa ideia da instituição. Porque se eu posso falar sobre algo que aconteceu em um outro tempo, em um outro contexto, que é a condição da história, é iterar o fato, iterar o acontecimento, é justamente porque aquilo se encontra aberto, que a palavra se encontra aberta. Né? Então, eu acho assim que as pessoas tendem a colocar o Blanchot num espaço que normalmente tentam colocar a literatura, sabe? Enfim, falando mais no sentido da literatura, porque estamos tratando disso. Mas aqui é o espaço não sério onde a literatura pode trabalhar, o imaginário pode agir, sabe? Mas... E o próprio Blanchot, se a gente for pensar a obra dele, chega um momento que ele assume, de fato, né, a ideia do neutro. Quando ele assume a ideia do neutro, ele também está assumindo uma descaracterização do gênero. Sabe? Só para contextualizar um pouco mais, porque eu estou falando neutro, que eu não sei se... Que é um Se conceito um puder pouco explicar, mais pode ser, claro. da obra dele. Quando a gente vai falar de dentro e fora, de palavra, né? Eu estou lá na tentativa de escrever. A tarefa do escritor, de quem se coloca em escrever, né? Como o Malamé falava, esse jogo insensato, insano da escrita, é justamente tentar aprender o inapreensível, que é a presença da coisa, né? Então, quando essa experiência com o imediato, né? Eu vou tentar captar, apreender a coisa pela palavra, isso é cortado pelo imediato, porque nunca apreendo. Essa é a busca do escritor. É uma busca frustrada que ele nunca vai conseguir aprender a presença do mundo, porque a palavra também é carregada de morte, né? Ao falar, se nega o mundo, né? Como ele é. O neutro é justamente esse imediato, essa fugacidade, esse grande ladrão, né? Esse desconhecido que chega, né? E que nos furta a presença da coisa. Então, pensar o neutro é pensar a estranheza absoluta, é pensar o imediato, sabe?
E essa noção se torna muito cara justamente como impossibilidade de se criar uma ontologia poética, porque se a gente está falando de um imediato, de um desconhecido, que impossibilita qualquer apreensão, ele só deixa rastros de presença, né, que são as palavras, então a gente está falando do desconhecimento absoluto, do estranho absoluto, do que o Blanchot vai chamar de murmúrio incessante, de alteridade absoluta. E ao falar de alteridade absoluta, não tem como a gente teorizar o desconhecido. Então, o desconhecido é o que o Blanchot vai chamar de neutro. E ao falar do neutro, ele busca, mais para o fim da obra dele, na Conversa Infinita, ele vai trabalhar sobre a ideia, inclusive, de ausência de livro, que é quando você percebe que pela fugacidade, né, por esse desconhecimento, esse outro absoluto, né, que também está muito aliado à ideia do rosto do Levinas, né, o estranhamento que causa você ver o rosto, né, é você olhar para o outro, você perceber que o outro existe, que o estranho, né, a estranheza do outro. Quando você vai pensar nisso, a escrita também se torna um exercício fragmentário, porque se torna impossível você criar uma unidade frente ao imediato e ao desconhecido constante. Então, ele vai trabalhar a ideia de ausência de livro. E se há ausência de livro, porque há essa impossibilidade de você apreender toda essa presença das coisas, do mundo, do outro, então também há uma descaracterização dos gêneros, da escrita, dos gêneros, enfim. Por isso ele negava ser chamado de filósofo, de escritor, de crítico literário, né? Porque a ideia do Blanchot, eu costumo pensar assim, é ele estar cinza, ser cinza, perder o rosto em frente a um muro cinza, sabe? É quando você se lança ao desconhecido absoluto, à alteridade absoluta. Então, eu acho assim, ele é muito relegado a esse lugar, sabe? As pessoas, justamente por essa dificuldade, que é muito irônico, né? Porque é um pensador que se nega a nomear, né? Que ele nega a nomeação das coisas. E daí tentam nomeá-la a todo custo. E quando tentam, aqui no Brasil, principalmente, o nomeiam por um lugar da crítica. Eu já ouvi muitas vezes. Isso não é filosofia, sabe? Já ouvi muitas vezes. Então, eu acho que a entrada do Blanchot e a relação que ele estabelece é muito essa. Por exemplo, a obra do Blanchot tem muito que a ver com a obra do Derrida, sabe? E por que há essa disparidade, assim, né? Nessa definição, né? Nesse lugar das coisas, né? Esse não é o lugar da filosofia, esse é o lugar da literatura. Então, porque a obra dele se nega a essa... a colocar as coisas em caixinhas, sabe? Eu acho que deu uma travada, não sei se tá tudo certo aí. Tá? Ah, tá. Eu creio que essa questão aconteça inclusive com o Derrida também, né? Às vezes chamado de não filósofo, é mais lido nos departamentos de literatura, mas com Blanchot é com certeza mais assintoso, essa ausência dele, né? E Sim. uma coisa que você falou que eu queria, na verdade, que você evocou, você não chegou a falar, mas eu queria que você falasse, se você puder também, sobre um tema que está relacionado com isso, que é o tema da amizade. Porque me parece que essa questão da comunidade, como eu vejo, pelo menos, como você fala, não se trata exatamente de um reconhecimento de uma igualdade ou de um comunismo. A comunidade ela teria de ser pensada a partir da ideia da alteridade absoluta, né? E daí vem essa ideia de amizade que ele elabora em algum texto, que
Que é até uma Sim. ideia que eu tô tentando estabelecer dessas conversas, né? E tem a ver com o Blanchot também. Agora você me fez pensar nisso, nessa conversação infinita, né? Dessa conversa, dessa tentativa de construção de espaços que não estão previamente definidos, que podem ser, por exemplo, os espaços das redes sociais, né? Esse espaço virtual que às vezes se materializa, mas para que essas amizades aconteçam. Como é que você pensa isso? Bom, esse é pensar a amizade para o Blanchot também está muito ligado justamente a isso que eu falei de pensar essa comunidade, né? A amizade para ele não foge do duplo, né? Na verdade, acho que nada em Blanchot foge desse duplo, desse paradoxo. É interessante você tratar disso, porque, né, você falar sobre isso, porque ele escreveu, né, Amitié, e foi um livro dedicado ao Bataille, né, a quem se deve também o conceito de comunidade, né, e isso causou até um conflito entre ele e o Derrida, porque o Derrida achava que era o amigo dele, né, super amigo dele, na verdade era o Bataille, mas... Ciúme, né? Mas é muito bonito pensar na forma, né? Inclusive, falei disso do Derrida, porque eu gosto de pensar também muito a relação dos dois por meio não só do Blanchot para com Derrida, mas do Derrida para com Blanchot também. Porque entra na ideia da hospitalidade, né? Porque a amizade para o Blanchot se aproxima muito do que é a amizade também para o Derrida. E tem a ver justamente com essa ideia do rosto, da hospitalidade, né? Que é você acolher o outro em sua estranheza absoluta, né? Então, tem uma parte que eu acho muito bonita, daí já é de um texto, né, do Derrida, que uma vez chegou uma pessoa e falou para ele, eu sou seu amigo, e ele responde, não, eu sou teu amigo. Ou seja, eu me coloco numa posição de te acolher sem esperar ser acolhido. E isso é se jogar muito nessa alteridade, é se jogar muito nessa estranheza. Na verdade, é um se arriscar, né? É um se arriscar com o outro, em relação ao outro. Sem premissas, sem pressuposto. Então, pensar a amizade para o Blanchot é pensar essa ruptura existente entre mim e o outro, né? E então eu acho que esse pensamento é um pensamento honesto, eu acho. Sabe? É um pensamento muito honesto em relação ao outro mesmo, em relação à convivência com os outros, em relação a uma ideia de pensar uma comunidade. Sabe? Porque opa, a cadeira desceu. Então, se lançar nessa ideia do porvir. E isso é muito legal, porque tem esses últimos textos dele, que é a Conversa Infinita, né? Aqui no Brasil foi publicado em três volumes, né? Que é a Palavra Plural, a Experiência Limite e a Ausência de Livro. Em que a gente, né? Quando eu comecei a estudar o Blanchot e tal, eu comecei a pensar assim, mas o que é uma conversa infinita, né? Na verdade, é justamente isso. É um diálogo incessante, infinito, com autores que morreram, com pessoas que ele não conheceu, mas que a todo momento ele está lidando com esses outros. Então, é infinitamente sendo iterável com esses outros, dialogando com o outro, sem esperar que o outro o acolha, mas ele acolhendo esses autores. E isso eu acho, assim, como eu te disse, eu acho um pensamento em relação à ética, né,
porque é isso que eu falo, uma coisa que é muito importante para mim na obra do Blanchot é a dignificação que a linguagem tem, sabe? Porque, como eu te disse, é um pensamento ético. Tem até uma parte do Palavra Plural, que ele vai falar sobre o Heidegger, por exemplo. Por que o pensamento heideggeriano não reconhece o pensamento do neutro, né? Porque o Heidegger, ele só pensa o ser a partir do mesmo. A teorização do ser é sempre a partir do mesmo e nunca do outro, né? Então, ele vai falar que a base, então, de toda a escrita é ética. É a responsabilidade que você tem pelo outro, sabe? Sempre, enfim, isso ele fala que quem trouxe a ele foi o Levinas. Mas interessante porque eu falei do Derrida, eu falei do Levinas, né? Mas eu não falei do Bataille. E o Bataille, ele fala que o Bataille que trouxe esse pensamento a ele, porque foi o Bataille que o ensinou o que é o acontecimento do encontro, né? Porque foi bem nesse momento que eles se conheceram que o Bataille estava escrevendo a experiência interior e ele já estava vivendo, ele fala que ele já estava vivendo mesmo antes de estar escrevendo uma experiência limite, né? Porque essa experiência, ela é interior, ela é externa, ela é neutra e ela também é uma experiência de morte, né? Então, assim, se a gente for pegar a obra do Blanchot, ela está toda fundamentada nisso, nessa relação com o outro. E isso, assim, é muito profundo, assim. Já me perguntaram, né? Mas essa voz, essa noite, esse neutro, esse outro, ele é passivo ou ele é ativo, sabe? Porque sempre quando a gente vai pensar na literatura, a gente vai pensar na voz passiva, na voz ativa, sabe? Quem fala, quem... E na verdade, pro Blanchot, o neutro é sempre essa ruptura, é sempre esse corte, e é quem possibilita, inclusive, a necessidade por esse outro, sabe? Por esse afeto, né? Tanto que ele fala que a maior expressão que há da amizade, da necessidade de se relacionar, é a linguagem. Porque a linguagem só prova que a gente não se relaciona, né? Por isso que ela existe. Então, assim como escritor, as pessoas, a gente vive numa busca incessante pelo outro. Um apelo, né? Ele chama de apelo incessante ao outro. E é assim que se dá, enfim, a experiência também com a linguagem e tudo mais. E, enfim. E tem uma coisa, assim, que eu acho que é importante ressaltar, por mais que tenha toda essa mudança, eu acho, na obra do Blanchot, né, quando ele assume essa meta-ontologia, esse pensamento do neutro, a estranheza da escrita, é que se a gente for ler, for analisar desde Tomás Obscuro, né, que é o primeiro romance dele, até o final, assim, até a publicação desses últimos textos, acerca da conversa infinita, enfim, da comunidade e tudo mais, o que está sendo pensado é justamente essa relação estranha de alteridade de um sujeito que não é fundante da experiência e que está sempre sendo acometido pelo outro, tanto que o Tomás, ele é obscuro. A primeira parte do texto é ele olhando para o mar incomensurável, né? Então, é sempre esse sujeito que está sendo afetado e que busca afetar, sabe? Nisso eu consigo identificar uma linha entre os textos, os romances do Blanchot, né, a crítica literária e a parte da filosofia, né? Quando o pensamento dele toma essa densidade mais, né, filosófica por meio da reflexão da palavra, né? Então é sempre essa ideia do se afetar, né? Só que o que ele tenta sempre trazer é que essa relação não
está limitada à tarefa do escritor. Ela abrange, ela se instaura em tudo. É na relação do homem com o mundo. Sabe? Enfim, é isso que eu entendo, assim, como amizade em Blanchot. Tá certo, Maiara. Foi muito bom ouvir você falando do Blanchot. Se você quiser dizer mais alguma outra coisa aí sobre ele ou algum outro assunto que você queira falar também. Bom, eu queria agradecer mesmo pelo convite, porque eu acho que isso, além de ser um momento legal, né, para a gente que pesquisa, né, poder falar sobre o que a gente faz, também nesses momentos como agora, a gente consegue voltar um pouco, sabe? Ter uma relação, né, ainda que de alteridade, mas, sabe, uma exterioridade familiar, um vazio povoado. Então, eu gostaria de agradecer. E, enfim, não sei se a minha fala foi muito de fragmento, porque a gente acaba, normalmente, quando estuda um autor e mergulha na obra, a gente acaba se fragmentando junto, né? Principalmente com o autor do fragmento, né? Mas eu gostaria mais era de agradecer mesmo, Kai, e falar que essa iniciativa sua está sendo muito legal, me tirou de um lugar comum, eu estava precisando sair, não sabia como, mas voltar para o Blanchot e para a minha pesquisa também com a ajuda de pensar no que falar hoje foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço. O canal continua aberto aí, quando quiser voltar, para continuar essa conversa, que ela não se acabe. Sim, é infinita. É, infinita. E vocês que assistiram a gente até aqui também, fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.